Olá, moçada, tudo bem? Bem-vindos à semana 3 de língua portuguesa. Agora a gente vai começar a falar sobre as escolas literárias, né, que são períodos literários com características próprias. E a gente vai começar então a estudar a literatura de língua portuguesa, né? A primeira escola literária de língua portuguesa foi o trovadorismo, que é o nosso tema da aula de hoje. O trovadorismo, a gente vai estudar o trovadorismo apenas em Portugal, né? A gente só numas escolas literárias mais lá para frente vai começar a ter Brasil e depois outros países de língua portuguesa. Por enquanto, só Portugal. A gente tem aqui no trovadorismo o surgimento da língua portuguesa, né? Na verdade, é a primeira escola literária de língua portuguesa e, na verdade, não é exatamente a língua portuguesa que a gente tem aqui, né? A língua portuguesa estava em formação, o português veio do latim, né? Então, lembra que a gente estudou a literatura latina? O Império Romano estava numa área bem grande, né, do território ali, quase toda a Europa, um pedaço da Ásia e um pedaço da África, e ela se espalhou, então, inclusive na região onde depois a gente tem Portugal. Nessa região, depois que acaba o Império Romano, tem a invasão árabe, surgem outros povos, né? Outros povos estrangeiros, que a gente chama de povos bárbaros, né? E a língua foi se transformando. E essa língua foi se transformando até chegar na língua portuguesa. Quando estava quase chegando nesse português mais parecido com o que a gente fala agora, a gente tinha um período de português arcaico, ou galego-português, né? Então, a língua que a gente vai ver nas obras do trovadorismo, elas ainda estão nesse português arcaico, né? Estamos aí na transformação, na história da língua portuguesa. Qual é o período? O trovadorismo aconteceu durante a Idade Média, entre os séculos XII e XV. Por que chama trovadorismo? Porque trovador era o nome que se dava aos poetas, né? Na verdade, eles não eram simplesmente poetas, eles eram músicos. Eles escreviam os poemas para serem cantados. Então, se a gente pegar os papéis, né, antigos, lá da Idade Média, quando eles escreviam esses poemas, a gente vai ver que tem uma pauta de música, né? Eles escreviam, na verdade, a letra de uma música. Então, eles eram cantados com acompanhamento de instrumentos musicais. Trovas eram o nome dessas músicas, né? Então, trovadorismo vem de trovador, o nome do poeta, e de trovas, o nome das músicas. Hoje em dia, a gente quase não tem nenhuma pauta, né? Elas foram se perdendo com o tempo. O que a gente tem são as letras, né? Os poemas publicados em cancioneiros, né? Esse aqui é um deles que eu coloquei a imagem aqui para vocês. Um desses poetas, o Martin Kodak, a gente tem as pautas, né? Então a gente consegue ouvir a música que ele compôs, né? Para aquela letra, né? Dos poemas que a gente vai estudar. A obra do trovadorismo a gente vai dividir primeiro em verso e prosa. Aí, na produção em verso, a gente chama de cantigas, a gente vai ter dois tipos de cantigas, dois tipos grandes de cantigas. O gênero lírico, as cantigas do gênero lírico e as cantigas do gênero satírico. Ainda dentro desses dois tipos de cantiga, a gente vai ter outra divisão em tipos, né? Então, as cantigas do gênero lírico se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigos. E as cantigas do gênero satírico se dividem em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. A gente pode chamar de cantigas satíricas. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é um poema com as notinhas, tá vendo? Aqui eu tenho a pauta, ó, e as notinhas para a gente poder saber a melodia, né? Com que esses versos eram cantados e como eles eram tocados, né? Nos instrumentos musicais da época. Vamos falar um pouquinho sobre todos esses tipos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a produção em prosa durante o trovadorismo. Então, a cantiga de amor tem algumas características específicas. Os autores
dessa época eram todos homens. Então, quando eu falo que uma das características da cantiga de amor é o eu lírico masculino, eu não estou falando sobre o autor especificamente. O eu lírico é a voz que fala no poema. É como se fosse o narrador de um texto escrito em verso, né? Quando a gente tem um texto escrito em prosa, como o conto e a crônica, que vocês estão vendo com o professor Frank, a gente fala em narrador, né? A voz que fala no conto, a voz que fala na crônica é um narrador. A voz que fala no poema é o eu lírico. Então, eu tenho aqui um eu lírico masculino, ou seja, é um poema de amor de um homem para uma mulher. Então, eu tenho um amor cortês de um nobre decaído por uma dama, por uma senhora rica, dona de feudo. Então, a gente tem aqui uma diferença de classe social, né? A mulher que recebe esse poema tem classe social mais elevada do que o homem que escreve. Por que cortês? Porque a gente está falando aqui de um ambiente de corte, né? A gente está falando aqui do sistema feudal, de vassalagem. Nessas cantigas, a gente tem uma linguagem sofisticada, que a gente pode associar com a escolaridade dos homens, já que aqui eu tenho um eu lírico masculino, né? Os homens tinham escolaridade e as mulheres não. As mulheres não podiam frequentar a escola e aprender a ler, escrever e etc. Né? Essa mulher, para quem o eu lírico escreve, ela é uma mulher idealizada, inacessível. Ele está apaixonado por essa mulher e esse amor é difícil de acontecer por algum motivo, né? Ou porque ela já morreu, ou porque ela não quer saber dele, e etc. Nós vamos ter, então, um homem sofredor, aflito, que é o nosso eu lírico. Ele está sofrendo de amor durante essas cantigas. E o ambiente é de corte, como eu já falei aqui, né? Antes de diferenciar, né, a cantiga de amor e a cantiga de amigo, a gente vai ver um exemplo de uma cantiga de amor. Então, olha lá, o exemplo. Esse exemplo, aliás, ele está adaptado para o nosso português, né? Quando vocês forem estudar lá o livro, vocês vão ver que o português arcaico, né, o galego-português dessa época, tem uma linguagem mais difícil de ler. Aqui ele já está simplificado para o nosso português, para a gente conseguir entender melhor. Então, olha lá, é uma cantiga de amor do Dom Denis. Deus quis fazer minha senhora de tal modo, quando a fez, que a fez conhecedora de todo bem e de muito grande valor. E, além de tudo isso, é muito sociável quando deve. Também deu-lhe bom senso e, desde então, não lhe fez pouco bem, impedindo que nenhuma outra fosse igual a ela. Então, ele está elogiando a beleza, né, as qualidades da mulher a quem ele se dirige, né? Então, temos aqui um eu lírico masculino, falando da sua amada e tratando-a de minha senhora, né, como a gente vê aqui, que é muito comum nas cantigas de amor. E a gente percebe que ela é idealizada, né, que Deus fez com que nenhuma outra fosse igual a ela, e ela tem todo o conhecimento, todo o valor e etc., todas as qualidades. Então, nós temos aí essa mulher acima das expectativas desse eu lírico apaixonado e sofredor. Agora a gente vai diferenciar, então, a cantiga de amor da cantiga de amigo. Aqui na cantiga de amigo, eu tenho um eu lírico feminino. Na verdade, o autor, quem escreveu essas cantigas, o autor continua sendo masculino, né? Nós não temos autoras nesse período, são todos autores masculinos. Mas o eu lírico é feminino, ou seja, a voz que fala no poema, o personagem ali em primeira pessoa é uma mulher. Então, o eu lírico feminino, ou seja, o trovador compunha como se fosse uma mulher se dirigindo ao seu amado. Então, é uma mulher se dirigindo a um amado, por que chama cantiga de amigo? Então, vamos pensar aqui na questão do machismo, por exemplo, né? Que sempre existiu na nossa sociedade, existe até hoje, mas existia de uma forma muito mais contundente naquela época. Então, a mulher, ela não tinha liberdade para falar de amor abertamente, assim como o homem, né? Então,
Então, ela tinha um certo pudor de falar sobre isso. Então, ela usava a palavra amigo nessa tentativa, então, de se resguardar, de resguardar a sua integridade, né? De ser submissa e etc. Então, a palavra amigo é usada para significar namorado. Não tenho aqui uma relação de amizade. Eu tenho uma relação de paixão, amor mesmo. O homem amado é de classe superior à da mulher, que é o eu lírico. Então, veja, sempre quem está escrevendo está abaixo na hierarquia social. Na cantiga de amor, o eu lírico masculino está abaixo da amada, que está numa hierarquia acima, dona de feudo, né? Aqui é o contrário. A mulher que escreve, ela é o eu lírico, ela é que está abaixo socialmente do seu amado. Então, o homem amado é de classe superior à do eu lírico, né? O eu lírico feminino. O homem amado está sempre ausente e ela está sempre sofrendo porque ela está com saudades do seu amigo, né? Ou seja, do seu amado, ou porque ele foi para a guerra, ou porque ela não sabe onde ele está, e etc. Né? Eu tenho aqui linguagem simples, que é diferente da cantiga de amor, que era uma linguagem mais sofisticada. Por que a linguagem aqui é mais simples? Porque o eu lírico é feminino. Vamos pensar na questão da escolaridade, né? As mulheres não frequentavam escola, tanto que elas não eram nem autoras, né? Mas o próprio eu lírico feminino, escrito por homens, usava uma linguagem mais simples para dar a entender que era uma mulher que estava ali falando. Nós temos presença frequente de refrão. Existe refrão em algumas cantigas de amor? Também existe. Mas nas cantigas de amigo existe muito mais, com muita frequência, tá? Em quase todas as cantigas você tem um pequeno refrão que se repete ao longo do poema. Ambiente pastoril. Está sempre no campo ou no mar. Vamos ver um exemplo, então, de cantiga de amigo. Essa daqui é do Martin Kodak. Ó, a gente tem a pauta, né? Aquela pauta que a gente viu lá no começo, no segundo slide, é dessa cantiga. Ondas do mar de Vigo, acaso vistes, meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado, acaso vistes, meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Olha o refrão que se repete aqui, ó, é o último verso, né? Acaso vistes, meu amigo, aquele por quem suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amado, por quem tenho grande cuidado? Queira Deus que ele venha cedo. Então, esse queira Deus que ele venha cedo, em todas as estrofes, é o meu refrão. Tenho a linguagem simples, tenho o eu lírico feminino, chamando o seu amado de meu amigo, né? Então, estão aí as características da cantiga de amigo. E a diferença, então, da cantiga de amigo para a cantiga de amor, que são os dois tipos aí de cantigas líricas. Tudo bem?